Lobista é apontado como epicentro da corrupção ativa no INSS. E você vai ver ainda. Desemprego sobe no trimestre encerrado em março, mas é a menor taxa em 13 anos. E ainda, feriado prolongado. Polícia Rodoviária Federal intensifica a fiscalização nas rodovias. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, bom dia para você que decidiu ficar mais bem informado. Agora são 11 horas e 30 minutos. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã desta quarta-feira, dia 30 de abril de 2025. Chegamos agora ao vivo com as principais notícias. O lobista conhecido como Careca do INSS recebeu mais de 50 milhões de reais de entidades associativas ligadas ao esquema de descontos de aposentados e pensionistas. Ele é apontado em investigação como epicentro, da corrupção ativa. De acordo com a investigação da Polícia Federal, Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS recebeu 53.580 mil reais de entidades associativas e de envolvimento. O pagamento teria sido feito por meio de empresas de Antunes. Ele ainda teria repassado mais de 9 milhões de reais a servidores e empresas ligadas à cúpula do Instituto Nacional do Seguro Social. O empresário foi um dos alvos da Operação Sem Desconto, deflagrada na última semana para combater descontos irregulares nos benefícios de beneficiários. A investigação afirmou que Antunes usava empresas para prestar serviços de consultoria a entidades que cobravam mensalidades associativas dos aposentados. Segundo a investigação, Antunes atuaria como lobista, representando empresas dentro do Instituto. O empresário fez pagamentos diretos e indiretos para Virgílio Filho, ex-procurador-geral do INSS, além de André Fidelis e Alexandre Guimarães, ambos ex-diretores do Instituto. A PF informou que a esposa de Virgílio Filho recebeu mais de 7 milhões e meio do Careca do INSS em transações feitas por empresas. A investigação ainda cita a transferência de carros de luxo de Antunes para a mulher do ex-procurador do INSS. Uma das empresas de Antunes, a Prospect Consultoria, recebeu 11 milhões da Ambec e ainda teria feito transações com pelo menos outras 5 entidades ligadas ao caso. A defesa do Careca do INSS disse que ao longo do processo, a inocência de Antônio será devidamente comprovada. Um empresário foi preso em flagrante por falso testemunho durante a CPI das bets do Senado. Ele mentiu ao dizer que não conhece a pessoa que seria sua sócia numa empresa de apostas. Daniel Pardim Tavares Lima foi preso em flagrante sob acusação de falso testemunho durante reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado que apura irregularidades nas bets. O pedido de prisão foi feito pela relatora da comissão, senadora Soraya Tronic, e confirmada pelos senadores. O empresário teria negado informações consideradas verdadeiras pelos parlamentares. Segundo a relatora, Lima mentiu ao dizer que não conhece sua sócia, Adélia de Jesus Soares. A empresa de ambos, Peach Blossom River Technology, possui outra companhia chamada Payflow, que atua no setor de pagamentos do setor de apostas online. A Payflow é investigada pela Polícia Civil do Distrito Federal por indícios de lavagem de dinheiro e transferências ilegais. A senadora Soraya lembrou que foi dada a chance dele falar a verdade, já que repetiram a pergunta. Segundo a relatora, ele mentiu mais de 3 ou 4 vezes, depois de prestar o compromisso de dizer a verdade. Segundo a parlamentar, o depoente não pode omitir questões conhecidas. Ela acrescentou que senadores não podem permitir um desrespeito como esse dentro de uma CPI da maior casa legislativa do país. Os poderes legislativo e judiciário estão discutindo um novo projeto de lei de anistia sobre a suposta tentativa de golpe no dia 8 de janeiro de 2023. A ideia é diminuir penas dos réus de menor importância e aumentar a punição a líderes dos ataques. A proposta ainda em estudo deve ser apresentada em maio pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, como uma alternativa ao projeto de lei da anistia.
O novo projeto vem sendo articulado entre Alcolumbre, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e ministros do Supremo Tribunal Federal. A proposta também foi costurada pelo antecessor de Alcolumbre, senador Rodrigo Pacheco. A ideia do texto é reduzir a pena de réus de menor importância, condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro, e agravar a pena para quem lidera ou comanda uma tentativa de golpe. O STF já condenou 206 executores dos atos golpistas, com penas que vão de 3 a 17 anos de prisão. A avaliação dos presidentes da Câmara e do Senado é a de que os crimes cometidos no dia 8 de janeiro devem ser punidos, mas que é preciso que as penas sejam proporcionais aos atos, além de diminuir de 1/6 a 1/3 a pena de réus de menor importância. A nova proposta pode considerar que não se acumulam as penas de golpe de Estado com a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Como uma nova lei só pode retroagir para beneficiar o réu, ela só atingiria quem participou do quebra-quebra. Já o ex-presidente Jair Bolsonaro e ex-ministros e militares de alta patente, acusados de liderar a tentativa de golpe, não seriam atingidos pela mudança. Bolsonaro e mais 13 aliados se tornaram réus após a primeira turma do STF ter aceitado denúncias da Procuradoria-Geral da República por crimes como tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa e dano ao patrimônio. O desemprego subiu no trimestre encerrado em março, mas, segundo o IBGE, é a menor taxa para o período em 13 anos. O desemprego no Brasil subiu a 7% no trimestre encerrado em março de 2025. O resultado indica uma variação positiva de 0,078 ponto percentual em relação ao trimestre encerrado em dezembro de 2024, mas uma queda de 0,9 ponto percentual em relação ao primeiro trimestre do ano passado, de 7,9%. Apesar da alta na comparação trimestral, esta foi a menor taxa de desocupação para um trimestre, encerrado em março em toda a série histórica da PNAD contínua, iniciada em 2012. Ao todo, 7.700.000 pessoas estão sem emprego no país. Apesar do crescimento no trimestre, o número desacelerou na comparação anual. Segundo o IBGE, a população ocupada no Brasil ficou em 102 milhões e meio de trabalhadores, o que representa um aumento de mais de 2 milhões e 300 mil no ano. Com isso, 57,8% das pessoas em 2023, idade de trabalhar no Brasil, de 14 anos ou mais, estão empregadas. As pessoas ocupadas receberam um rendimento médio real habitual, cerca de R$ 3.400 por mês no trimestre terminado em março. Foi novo recorde da série histórica, crescendo nas duas comparações, 1,2% no trimestre e 4% no ano. E no destaque internacional, o Produto Interno Bruto dos Estados Unidos teve queda de 0,3% no primeiro trimestre do ano, ou seja, nos primeiros meses do mandato de Donald Trump. O resultado veio após aumento de 2,4% nos últimos 3 meses do ano passado. O presidente Trump mergulhou os Estados Unidos e o mundo na ansiedade em 100 dias. O republicano não pode reivindicar o relativo estado de graça, que geralmente acompanha os primeiros meses de um presidente. O presidente Donald Trump realizou nesta terça-feira um comício em Warren, no estado do Michigan, para marcar os 100 dias de governo. O republicano disse que quer se concentrar agora no Congresso, para aprovar o que chamou de a maior lei da história do país em termos de corte de impostos e desregulamentação. Se conseguirmos, teremos o maior corte de impostos da história. E se não conseguirmos, teremos o maior aumento de impostos. E por isso vou culpar os democratas, porque provavelmente não receberemos votos deles. O republicano seguiu desde 20 de janeiro todos os seus impulsos em diversos setores, alfândega, política externa e vingança política. Forçando os limites do poder presidencial, Trump já assinou mais de 140 decretos.
desafiou o direito à cidadania por nascimento, atacou universidades e escritórios de advocacia, eliminou políticas ambientais, confiou a seu aliado Elon Musk a tarefa de desmantelar a burocracia federal e iniciou uma violenta ofensiva protecionista antes de uma retratação parcial. Além disso, está em confronto com juízes que bloquearam vários decretos. As pesquisas de opinião são unânimes em apontar uma queda de seu índice de aprovação, alimentada pela inquietação provocada pelas tarifas e seus ataques à ordem institucional. Segundo uma enquete publicada no último domingo pelo Washington Post e ABC News, apenas 39% dos americanos aprovam como Donald Trump administra a presidência. E veja a seguir, Polícia Rodoviária Federal intensifica a fiscalização nas rodovias para o feriado prolongado. E agora vamos ver como que está o movimento nas estradas. Essa câmera ao vivo na BR-386 entre os municípios de Lajeado e Estrela, no Rio Grande do Sul. Agora, câmera ao vivo da BR-277, sentido Ponte da Amizade, que liga Foz do Iguaçu ao Paraguai. Trânsito bem tranquilo por lá. Agora, a vista da Dutra, no quilômetro 179, em São Paulo, sentido Rio de Janeiro. Trânsito bem tranquilo também, por enquanto. E no litoral norte de Santa Catarina, BR-101, trecho entre Balneário Camboriú e Itajaí. Bem tranquilo também. O Redação Hit volta já já. Nós estamos de volta com Redação Hit agora, pelo horário de Brasília, 11 horas e 44 minutos. E olha, amanhã, quinta-feira, é feriado nacional, Dia do Trabalhador. A data entrou para a história após uma greve operária nos Estados Unidos durante a Revolução Industrial, reivindicando uma jornada de 8 horas por dia e melhores condições de trabalho. E olha, muitas pessoas estão ansiosas pelo dia de descanso e aos felizardos que vão emendar com o final de semana e só retornam ao expediente na segunda-feira. Por outro lado, milhares vão trabalhar neste feriado e por isso surgem algumas dúvidas sobre os direitos. E é por isso que nós convidamos agora para conversar conosco ao vivo a Daniela Gomes Naves, advogada e especialista em direito do trabalhador. Doutora Daniela, bom dia para você. Bom dia, Tabata, tudo bom? Tudo jóia. Doutora, a primeira pergunta que eu quero te fazer é: o trabalhador, ele pode ser obrigado a trabalhar neste feriado, de modo geral, em feriados? Vamos lá. Em primeiro lugar, tudo depende da situação, tá, do trabalhador, ou seja, a atividade que ele exerce. Tá? Nós temos atividades que são consideradas atividades essenciais. Então, este trabalhador que exerce atividade essencial, ele pode sim ser convocado para trabalhar, tá? Mas tem que ter uma contraprestação por esse trabalho. Então, por ele trabalhar no feriado, ele vai receber o valor desse trabalho de forma dobrada, tá? Nós também temos os trabalhadores em turnos. Então, vai depender também da atividade desse funcionário, se o turno dele for cair na data do feriado, tá bom? Agora, quem vai trabalhar, doutora, então deve ganhar em dobro, né? Como você bem disse, ou pode receber como um dia de folga também? E uma pergunta que eu quero emendar é: se for receber em folga, isso deve ser informado antes? Então, são duas perguntas bem bacanas. Por quê? O trabalhador, ele recebe dobrado. Quando tem previsão diferenciada em convenção coletiva, pode ser folga. Então, agora com as reformas, a gente tem duas modalidades, né? O acordo individual e a convenção coletiva. Então, se sua convenção coletiva de trabalho prever o trabalho em feriados e essa folga compensatória, sim, nós podemos estar fazendo isso e o trabalhador ele tem que ser avisado antes, tá? Agora, se o seu serviço é essencial, você
tem que trabalhar, não tem o que fazer, tá? E vamos colocar aí, o que é serviço essencial? Hospitais, restaurantes, por incrível que pareça, é um serviço essencial, tá? Então, vamos colocar, vamos lá, restaurantes, hospitais, farmácia, transporte público, segurança, energia. Então, assim, a gente tem várias atividades que podem ser consideradas como essenciais. E essa autorização em convenção coletiva ou em acordo coletivo tem que ter uma previsão expressa. E essa previsão expressa, ela já vai tratar a forma que tem que ser a comunicação ao trabalhador, tá? E nas escalas de plantão, é para regime de turnos ininterruptos, e eles podem ser convocados também, tá, com aviso prévio para trabalhar nestes feriados. Só que o feriado do trabalho, ele é um feriado especial, porque ele não é um feriado apenas no Brasil. Ele é um feriado que ele marca, como você disse mesmo, uma data que foi uma reivindicação de direitos essenciais, né, o direito do trabalho. Então, é uma data para a gente refletir a importância disso. Então, é como o Natal, Ano Novo, são feriados específicos que a gente toma muito cuidado antes de colocar o empregado para estar exercendo uma função, tá, nesse dia. No caso, na sexta-feira não é feriado. Aí as empresas que optarem por não ter o expediente, eles podem descontar o dia do funcionário? Sim. Eles podem estar descontando porque a gente fala que é um ponto facultativo. Então, se o funcionário ele optar por usufruir desse ponto facultativo, pode sim. E se na convenção coletiva também tiver previsão falando que esse dia pode ser compensado em banco de horas ou em outro dia que ele possa estar usando, né, como trabalho, por exemplo, num sábado, para compensar, sim, é possível. Última pergunta, doutora. Essas regras, elas são válidas somente para o trabalhador CLT, ali com a carteira de trabalho assinada, ou também para aqueles funcionários que são contratados em regime PJ, hein? Essa pergunta, ela é legal porque a gente está com um processo suspenso, né, pelo STF do reconhecimento da pejotização. Então, é um tema super atual. Mas vamos lá. No entendimento atual, o PJ não tem nenhum tipo de proteção ou garantia que a gente tem com a CLT. Mas o que a gente orienta? Como o PJ, ele depende do trabalho dele para estar recebendo e ele tem uma autonomia, então é muito importante esse detalhe, a autonomia do trabalhador PJ. Ele tem a faculdade de optar ou não por trabalhar naquele dia de acordo com o seu contrato de trabalho, né? Na verdade, contrato de prestação de serviços. Então, se eu sou um empregador que tenho trabalhadores PJ, eu tenho que tomar muito cuidado para não obrigar esse trabalhador a estar no feriado. Senão eu posso estar afastando a forma de contratação dele e trazendo o princípio da primazia da realidade. E aí ele pode vir a se tornar um trabalhador CLT pela Justiça do Trabalho, tá? Pode ocorrer esse reconhecimento. Então, vamos recapitular. Um empregado, um funcionário, ele tem todas as garantias CLT. O prestador de serviços PJ, não. Então, eu não tenho valor em dobro, eu não tenho compensações, eu tenho uma pessoa que possui autonomia, que ela pode optar ou não por trabalhar naquele dia. E se ela trabalhar naquele dia, ela recebe, se ela não trabalhar, ela não recebe. Mas, se eu obrigar esse trabalhador a ir, né, esse prestador de serviços, eu posso configurar um vínculo trabalhista. Então, para a empresa tomadora do serviço, é um risco, tá? Então, os advogados, eles orientam os empresários a darem essa faculdade, perguntarem mesmo, questionar. Você tem a disponibilidade para trabalhar nesse dia? E aí o prestador de serviços vai fornecer a informação. Ele vai falar, sim, eu posso nesse dia. Não, eu não posso nesse dia. E você não pode obrigá-lo a trabalhar nesse dia. Tá certo. Doutora, muito obrigada por tirar as nossas dúvidas. Foi um prazer enorme te receber aqui. Até uma próxima. Obrigada, Tabata. Tchau, tchau. Um ótimo dia. Tchau, tchau. Nós conversamos com a Daniela Gomes Naves, advogada especialista em direito do trabalhador. E olha, cerca de 4 milhões de veículos devem movimentar as estradas de São Paulo já a partir de hoje, por conta do feriadão do Dia do Trabalhador. Vamos ver. Mais um feriado prolongado e muitos paulistas já se preparam para viajar rumo ao litoral e interior. De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, a estimativa é que 4 milhões de veículos circulem pelas estradas de São Paulo. O aumento do movimento nas estradas é registrado até o domingo, na volta para casa.
O motorista que pretende circular na capital nesta quinta ou sexta-feira, é importante lembrar que o rodízio de veículos vai ficar suspenso. As demais restrições existentes na cidade serão mantidas ao longo da sexta. Também não estarão liberadas as faixas exclusivas de ônibus. E para garantir mais segurança nas estradas, a Polícia Rodoviária Federal deu início, nesta quarta-feira, à Operação Dia do Trabalho 2025 nas rodovias federais que cortam o estado de São Paulo. A ação, que se estende até o domingo, tem como objetivo reduzir as ocorrências de sinistros graves e garantir a segurança dos usuários durante o feriado prolongado. O aumento no fluxo de veículos é esperado para o período. Com isso, os principais focos da fiscalização devem ser as ultrapassagens proibidas, o excesso de velocidade, a embriaguez ao volante e a falta do uso do cinto de segurança. Os trabalhos serão intensificados com reforço de efetivo e emprego de radares, etilômetros e policiamento ostensivo em diversos pontos das rodovias. Além da repressão a infrações, a operação também prevê ações educativas com o objetivo de sensibilizar condutores e passageiros sobre comportamentos de risco e a importância da direção segura. E olha, no Redação Hit de hoje, nós vamos conhecer a capital do Chile, Santiago. Capital e maior cidade do Chile, Santiago fica localizada no centro do país, cercada pela Cordilheira dos Andes. Com uma população de mais de 6 milhões de habitantes em sua região metropolitana, a cidade é hoje o principal centro político, econômico, cultural e financeiro do país. E vamos ver agora uma câmera ao vivo de Santiago. Por lá agora os termômetros marcam 8 graus. Santiago é a quinta cidade mais populosa de toda a América do Sul e para facilitar a locomoção diante de tantas pessoas, a cidade conta com um metrô muito moderno, com 5 linhas, 180 estações e possui uma extensão de 103 quilômetros. Olha, realmente é muito bonita e a gente vê a movimentação por lá. De fato, é bem populosa. Assim, a gente encerra a edição de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã, no Dia do Trabalhador, estaremos aqui de plantão para deixar você muito bem informado. Muito obrigada, um ótimo dia para você e um ótimo feriado.